Capítulo 104 O verdadeiro talento. O pedido de Zhao Feng surpreendeu Lord Guanjun, que logo sacudiu a cabeça e disse: o talento de uma pessoa é determinado quando nasce, é quase impossível mudá-la com o passar do tempo. Mas sob o olhar expectante de seu discípulo, Lord Guanjun ainda pegou a esfera de cristal. Zhao Feng teve um corpo semi-espiritual na última vez, o que decepcionou um pouco o Lord Guanjun, assim ele não teve muitas esperanças esta vez. O talento das pessoas normais eram normalmente corpos mortais, que foi dividido em 4 níveis: baixo, médio, alto e ápice. Um corpo semi-espiritual significava que já tinha superado uma grande quantidade de pessoas, mas não era nada quando comparado a um verdadeiro gênio. Zhao Feng pegou a bola de cristal, respirou fundo e concentrou sua energia mental nela. Veng! Um círculo de ar branco apareceu dentro do cristal. Um círculo. 1 círculo e meio. 2 círculos. 2 círculos e meio. Quando atingiu 2 círculos, a velocidade de avanço começou a diminuir. Quando chegou a 2 círculos e meio, ele praticamente parou, mas Zhao Feng estava cheio de alegria. A última vez, ele tinha se esforçado bastante e tinha parado em torno de 1 círculo e meio. Sob a mesma situação, havia agora mais 1 círculo. P. Assim que o brilho branco parou, de repente se estendeu novamente, porque o teste de talento era para todo o corpo e os primeiros 2 círculos e meio não incluiu o misterioso olho esquerdo. Agora que o talento do olho esquerdo fora incluído, o resultado mudou. 2,5. 3. 3,5. 4 círculos. Os círculos brancos atingiram imediatamente os limites de um corpo mortal e não mostraram sinais de parar. Nesse momento, até o Sr. Guanjun estava inteiramente concentrado. 4 círculos. 4,5. 5. 5 círculos e meio. O resultado foi um círculo inteiro mais do que o resultado anterior. Na última vez, Zhao Feng mal conseguira chegar ao 5º círculo e naquela época, o círculo não era completamente branco, por isso ele só era contado como um corpo semi-espiritual. Se ele formasse completamente o 5º círculo, significava que ele tinha um corpo espiritual. Agora, o resultado de Zhao Feng estava entre um corpo espiritual baixo e médio. Este resultado foi comparável com o de Feng Anhui e Nangongfan. Incrível! Seu resultado desta vez é muito melhor do que o anterior. Esta situação é mesmo rara no clã, parece que seu potencial é de um corpo mutável dos rumores. Lord Guanjun estava atordoado e muito feliz ao mesmo tempo. A esperança finalmente apareceu novamente em seus olhos. Mestre, o que é um corpo mutável? Zhao Feng perguntou. Um corpo mutável é um tipo especial de corpo e quando testado, o resultado não seria preciso. Isto é mesmo muito raro no clã e tem havido exemplos de jovens com corpos de nível baixo, mas suas realizações finais superaram até mesmo os corpos espirituais de nível alto. Lord Guanjun explicou. Não é de se admirar. Zhao Feng sabia um pouco o que significava um corpo mutável, mas seu talento veio de seu olho esquerdo, que estava evoluindo e aperfeiçoando seu corpo a cada momento. Sem a fusão do olho esquerdo, meu talento não excederia um corpo mortal de nível médio, pode até ser um corpo mortal de nível baixo. Zhao Feng conhecia seus limites. Antes da fusão com o olho, seu talento era extremamente normal.
Nem sequer falar sobre a comparação com Nangongfan e Beimoi, ele não poderia sequer ser comparado a Zhao Linlong. Confirmando o verdadeiro talento de Zhao Feng, Lord Guanjun estava expectante e feliz. Um corpo mutável significava que o talento de alguém não seria preciso quando medido, então o talento de Zhao Feng pode ser ainda maior do que o que foi testado. Mas não importa o que foi dito, o talento de Zhao Feng foi maior do que antes, então seu resultado futuro seria apenas maior. Teste novamente algumas vezes. Lord Guanjun disse cheio de esperança. Está bem. Zhao Feng assentiu com a cabeça enquanto concentrava sua energia mental na bola de cristal mais uma vez. Mas o resultado era o mesmo, 5 círculos e meio. 5,5 círculos, ainda há uma grande diferença entre você e Beimoi. Quando testou seu talento, estava perto de 8 círculos e meio. Você precisa saber que 8 círculos significam um corpo espiritual de nível máximo. Lord Guanjun suspirou. Os 4 primeiros círculos significavam os 4 níveis de um corpo mortal. O 5º ao 8º círculo representava os 4 níveis do corpo espiritual e o talento de Beimoi atingiu 8,5. Poderia haver qualquer talento melhor do que corpos espirituais. Zhao Feng tinha um sentimento de que havia. Certo. Beimoi estava apenas a meio passo de alcançar o lendário corpo espiritual da terra e do céu. Lord Guanjun respirou fundo. Corpo espiritual da terra e corpo espiritual do céu. O coração de Zhao Feng tremia. Parecia que seus sentidos estavam corretos. O único problema é que os corpos espirituais da terra e do céu não foram vistos há muito tempo. Pelo menos nos últimos 100 anos, não apareceu nem no país da nuvem. Beimoi está apenas a um passo de um corpo espiritual da terra, então você deve saber que seu potencial é muito, muito alto. Lord Guanjun suspirou enquanto sua expressão se tornava triste outra vez, mas quando sua visão aterrissou em Zhao Feng, um leve vislumbre de esperança apareceu novamente. Afinal, este último tinha um corpo mutável em que a raridade poderia ser comparada a um corpo espiritual da Terra. Ainda há 20 dias até o exame de admissão. Neste período, você pode me perguntar o que quiser. Lord Guanjun disse a Zhao Feng. Zhao Feng sabia que o Lord Guanjun tinha colocado todas as suas esperanças nele agora e que ele iria satisfazer as suas necessidades ao máximo. Sua primeira reação foi pedir mais artes marciais sagradas, mas o Sr. Guanjun disse-lhe que era melhor treinar somente em uma ou em 2 delas antes de entrar no reino ascensionado. Zhao Feng estava atualmente treinando sua técnica parede de prata e tentando ganhar esclarecimento das 4 posições do vento, que eram definitivamente as artes marciais sagradas. Se ele escolhesse outra arte marcial sagrada, isso consumiria muito do seu tempo e foco. Se você for capaz de treinar técnica parede de prata ao 10º nível e entrar no reino ascensionado com apenas seu corpo, você terá muito mais escolha de artes marciais sagradas no clã em comparação com o estoque limitado no Palácio de Guanjun. Disse Lord Guanjun sorrindo. As artes marciais sagradas do Palácio de Guanjun eram incomparáveis com as dos clãs. Escolher algumas muito cedo limitaria o futuro de Zhao Feng e este concordou com o que ouviu. Ele escolheu a técnica parede de prata porque ele queria uma base forte e sólida e na realidade, ele estava correto. Mestre, quais são os reinos de cultivo? Perguntou Zhao Feng. No clã, os reinos são 9 ranks do reino consolidado, 7 céus do reino ascensionado e os 3 céus do reino espiritual verdadeiro.
Lord Guanjun disse-lhe como se classificava os reinos do cultivo. Reino consolidado, reino ascensionado, reino espiritual verdadeiro. O reino consolidado era conhecido também como caminho marcial e o objetivo deste reino era fornecer uma base forte para o futuro. Reino ascensionado, dividido em 7 céus e conhecido como caminho marcial sagrado aos olhos dos mortais. Reino espiritual verdadeiro, dividido em 3 céus e o mestre Raiyun é um cultivador deste reino. Antes de partir, Lord Guanjun entregou a esfera de cristal a Zhao Feng. Quando você tiver algum tempo livre, vá e teste seu talento mais algumas vezes, porque o talento de um corpo mutável não é sempre o mesmo. Lord Guanjun disse com expectativa. Era óbvio que esperava que o talento de Zhao Feng fosse ainda maior. Zhao Feng pegou a bola de cristal e voltou ao seu pátio. Fechando a porta, Zhao Feng respirou fundo e, mais uma vez, derramou sua energia mental no cristal. Um círculo. 2, 3, 4 círculos. P. Sob o batimento do seu olho esquerdo, os círculos estendiam-se a 5,5. Apenas neste momento, uma fraca luz azul apareceu no olho esquerdo de Zhao Feng. Quando ele estava testando, ele pressionou totalmente seu olho esquerdo. Veng. A bola de cristal tornou-se cada vez mais brilhante à medida que mais e mais círculos apareciam. 5,5. 6. 6,5. 7 círculos. Os círculos só começaram a desacelerar quando atingiu 7 círculos e meio, mas o resultado final ainda chegou a 8,5. O 8º círculo e meio apareceu fracamente. Neste momento, o olho esquerdo de Zhao Feng atingiu seu poder máximo. O talento deste olho esquerdo é louco. Zhao Feng ficou chocado. Seu talento era o mesmo que Beimoi quando ele tentou o seu melhor. Zhao Feng teve a sensação de que seu olho esquerdo tinha um potencial ilimitado e poderes podem aparecer com a ascensão de seu cultivo. Ainda restavam 20 dias até o teste de entrada e Zhao Feng se concentrou principalmente em sua técnica parede de prata para criar uma fundação ainda melhor. 3 dias depois, Zhao Feng decidiu usar o pó de fortalecimento corporal dourado. Este pó é extremamente caótico e foi dado o título de um rei dos pó de fortalecimento corporal. De acordo com seus requisitos, Zhao Feng derramou o pó em uma banheira com água fervente. Quando ele adentrou neste líquido, Zhao Feng sentiu seus ossos se quebrando, a sensação era ainda pior do que a morte. Não é de se admirar que metade dos cultivadores do 8º rank que usaram isso foram aleijados, mas felizmente Zhao Feng treinou a técnica parede de prata e ele foi capaz de controlar essa energia. Sob a pulsação de seu olho esquerdo, Zhao Feng foi capaz de absorver todo o líquido, mas ao mesmo tempo, a dor piorou. Durante 3 dias, Zhao Feng estava absorvendo a energia do pó de fortalecimento corporal dourado e durante os dias que se seguiram, ele teve que absorver a energia restante e aperfeiçoar seu corpo. Depois de usar o pó, sua técnica parede de prata aumentou aos trancos e barrancos. Se eu puder ter outro pacote disto, eu poderei alcançar o ápice do 8º nível da técnica de parede de prata. Pensou Zhao Feng. Ele decidiu encontrar Lord Guanjun para ajudá-lo com este assunto e, neste momento, só restavam 10 dias para o exame de admissão do clã.